No quadro Contando a Nossa História de hoje, conheço um pouco mais sobre o Dr. Ramiro Barcelos. Liderança do Partido Republicano no Estado na segunda metade do século XIX, o médico encontrou na política outra maneira de ajudar ao próximo. A rua que carrega o nome do médico Ramiro Barcelos passa por 3 bairros da capital. Em seus 2 quilômetros de extensão são encontradas ligações com a profissão médica. Lá estão o Hospital de Clínicas e a Faculdade de Medicina. Ramiro Fortes de Barcelos nasceu em 23 de agosto de 1851, na localidade de Cachoeira do Sul. Permaneceu no município até 1865, quando é mandado a Porto Alegre para estudar. Depois de apenas 3 anos na capital, Ramiro vai ao Rio de Janeiro estudar medicina. Durante este tempo, ele acompanha a vida política do país. Na geração dele, era típico que os caras saíssem daqui para estudar direito. Ele foi estudar medicina. Ele foi um combatente, assim, um cara que escrevia com muito gosto contra o imperador. Se tornou um republicano ardoroso, convicto e tal. Depois ele acabou brigando com os republicanos. É o grupo de republicanos da primeira hora, aqueles que vão estudar fora, né, que vão para São Paulo, vão para Recife, vão para o Rio de Janeiro, e que retornando com ideias positivistas, esse primeiro grupo, do qual participava o Júlio de Castilhos, o Ramiro, o Venâncio Aires, o João Abbott, né, e outros, e eles vêm e fundam um partido republicano no Rio Grande do Sul. Depois de completar o curso em 1873, Ramiro volta à sua cidade natal para clinicar. 4 anos depois, começa sua carreira política sendo eleito deputado provincial, o que acarreta sua mudança para a capital do estado. Sem esquecer sua formação em saúde, Ramiro Barcelos, em 1882, assume como cirurgião na Santa Casa de Misericórdia, hospital no qual, 10 anos depois, viria a ser provedor. Lá em 82, ele tinha um salário de 70 contos de réis. Ele é eleito provedor em 1891 a 92, só que foi um período muito conturbado. Ele ficou nesse período ele ficava às vezes 1 mês, 2 meses, e 91 é o ano da Constituinte, é o ano, do ponto de vista político do seu partido, de grande atuação. Em 1898, quando o então presidente da província, Júlio de Castilhos, escolhe como sucessor Borges de Medeiros, Ramiro Barcelos e Pinheiro Machado veem com maus olhos a decisão. A sucessão do Borges aqui, mal comparando e guardadas todas as proporções, é como a sucessão do Lenin na União Soviética. Né? Na sucessão do Lenin havia duas grandes figuras. Né? O Trotsky, que era um grande líder, orador, e o Stalin, que era um sargentão, né? Um cara de muito poucas luzes, um cara meio bruto, mas dominava o bastidor. Na sucessão do Júlio dá para dizer que tinha mais ou menos isso. Mas enfim, tinha o Pinheiro Machado e tinha o Borges, em que ninguém apostava nada. E foi o Borges que foi o eleito. O Ramiro, ele era castilhista, mas ele tinha dificuldades com o Borges. Ele não era borgista, vamos dizer assim. Né? Mas convivia. O Ramiro era nosso senador da República Velha. E ele foi preterido, ele foi escanteado, né, por Borges com Pinheiro, e deixaram ele de lado e sugeriram o Hermes como candidato do Partido Independente a ser senador pela República. E isso vai fazer com que o Ramiro, agora sim, ele sai, né, do partido. Ele se meteu numa enrascada, numa eleição complicada. O Borges de Medeiros e o Pinheiro Machado estavam do outro lado, apoiando o Hermes da Fonseca. E o Ramiro se lançou numa campanha assim, meio suicida, daria para dizer. Né? Ele teve apoio de alguns amigos, mas pouca gente tinha coragem de se opor ao Borges de Medeiros. Da desavença política nasce a grande obra literária de Ramiro Barcelos, o poemeto campestre Antônio Chimango. O professor Luiz Augusto Fischer, que republicou a obra comentada, explica ser uma sátira ao governo de Borges de Medeiros. Começa pelo nome, né? Antônio, né? O Borges chamava Antônio Augusto Borges de Medeiros. Né? Chimango era um apelido que se dava aos partidários do Borges de Medeiros. Né? O que é chimango? É um pássaro muito feio, magro, do nariz adunco, com nariz comprido, então muito similar à figura, vamos dizer assim, né, do Borges. O Borges era baixinho, nanico, pequeno, né, magrinho, cabeça grande, nariz comprido, então a similitude da figura deste pássaro feio que come, né, restos, foi dada a Borges de Medeiros. Então ele conta, na primeira parte de cada um dos 5 capítulos, ele conta a trajetória dessa tropa. Então os peões se reúnem, levam o gado, Quando eles chegam no lugar para passar a noite, que o gado está tranquilo num canto e tal, os peões se reúnem em volta do fogo e começam a contar histórias. Ao contar essa história, o velho que conta a história
um velho gauchão, tal, experiente, assim por diante. Esse cara conta a história dando várias pistas de que se trata do Borges de Medeiros. O modo como esse Antônio Chimango, o personagem, chega ao poder na estância de São Pedro, segundo a narrativa ficcional. É o Coronel Prates que o leva para o poder. O Coronel Prates corresponde ao Júlio Prates de Castilhos, que de fato fez isso. Quando o Júlio, em 98, resolveu fazer essa sucessão, ele escolheu o Borges contra várias expectativas. As primeiras edições do livro são feitas clandestinamente. Ramiro acaba falecendo 1 ano depois de lançar sua obra. Hoje, os restos mortais do autor estão no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Seu livro serviu de incentivo para os opositores de Borges, que conseguiram lhe tirar do poder em 1928. Mais que político, médico e escritor, o professor de literatura destaca Ramiro Barcelos como uma pessoa de personalidade muito interessante. O jornal Federação conta que o Ramiro Barcelos, quando ele foi embaixador brasileiro em Montevidéu, se eu não me engano foi nessa época, apareceu no jornal uma nota dizendo assim: e o Dr. Ramiro Barcelos divertiu os convidados numa recepção que houve na Embaixada Brasileira com uma sessão de cumberlandismo. Um jogo de salão, tipo, sei lá, brincar de telepatia, esse tipo de coisa, né? Então eu fiquei imaginando o cara, que é um embaixador brasileiro no Uruguai, numa época conflagrado, e o cara fazendo brincadeira de cumberlandismo e tal. Então, realmente, assim, eu fiquei imaginando que se trata de um sujeito muito, muito sutil, uma personalidade multifacetada. O quadro Contando a Nossa História é realizado com a colaboração da equipe do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul. Além de preservar documentos, livros, fotos e outros materiais que narram a história da categoria no estado, a instituição também promove visitas guiadas às suas dependências. Na última terça-feira, o museu recebeu a Associação Comunitária Belém Velho. Nossa reportagem acompanhou o passeio das crianças. O grupo de crianças visitou as 2 exposições do MUM. Lá, os olhos curiosos viram esqueletos, instrumentos cirúrgicos e ouviram o coração nos estetoscópios. Gostando bastante, os olhos chegam até a brilhar. Nunca tiveram uma experiência assim. O Museu de História da Medicina oferece esse serviço de visitas guiadas para as instituições desde 2008. A ideia dos organizadores é criar a cultura de visitação de museu na população em geral. Que eles venham, enfim, tenham contato com esses espaços e que, primeiro vindo com as escolas, no final de semana, depois vinham outras vezes com os parentes, com os pais, com os amigos e que multipliquem essa ideia. As crianças da Associação Comunitária Belém Velho ouviram com atenção as explicações da historiadora. Posteriormente, foi apresentado um vídeo sobre a especialidade de obstetrícia. Depois de muito conhecimento, foi a vez das crianças colocarem sua inspiração no papel. Elas se reuniram em grupos para participar de uma oficina. A associação chegou ao MUM pelo site da instituição. Se você quer que o seu colégio ou instituição participe, acesse o www.mum.org.br. No nosso site do museu existe um link para o setor educativo, onde o professor pode encontrar todas as informações de como fazer as visitas, nossos telefones, e-mails. As crianças encontram as fotos das visitas.